como fazer pesquisas entre planilhas utilizando o VBA. É o que você vai estar aprendendo na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo dessa aula. Eu gostaria de digitar aqui na célula E2 o código de um produto. Se esse código produto existir aqui na minha planilha chamada BD, observe que eu tenho aqui na coluna C código de vários produtos. Se por acaso o que eu digitar aqui na célula 2 for encontrado aqui em BD, eu quero retornar todas as informações referentes à linha do registro. Então suponhamos, por exemplo, ó, aqui tem o 12.345. Então se eu digitar aqui, ó, 12.345, quando eu clicar em um objeto que vai estar aqui do lado, se ele encontrar, vai preencher tudo isso aqui para mim. Entendido esse conceito, como é que eu faço isso? Ó, vou clicar aqui no inserir, formas, eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Vou escolher aqui o retorno de cancelamento de dados. Lembrando que eu gosto de utilizar formas, mas você poderia utilizar um botão, através da guia desenvolvedor, clicar aqui no inserir e utilizar um botão. Você poderia utilizar uma caixa de texto, você poderia utilizar uma imagem, então você poderia utilizar inúmeros objetos diferentes, mas o efeito, o resultado seria o mesmo. Então observe, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou clicar sobre essa forma, atribuir macro e clico em novo. Só um detalhe interessante aqui, ó, para enfatizar. Se observarmos, ó, os dados, eu vou buscar em BD e vou retornar para planilha 2. Lembrando que eu não utilizo esses nomes dentro do meu código. Por quê? Se alguém vier aqui renomear uma dessas planilhas, o meu código vai ser afetado se eu utilizar esses nomes lá no código. Então, para evitarmos isso, eu utilizo os codenames, que são esses nomes aqui, ó. Exhibit, Project Explorer, são esses nomes fora dos parênteses, ó. Então, quando eu passar aqui, ó, o nome planilha 2, eu estou me referindo a BD. E quando eu passar lá planilha 4, eu estou me referindo a planilha 2. Na prática, vai ficar mais claro a você, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, vou passar aqui a estrutura with, vou informar aqui o planilha 4. Então, aqui eu estou me referindo a quem? A essa planilha aqui, ó, a planilha 2, a qual vai receber os dados, ó. Então, eu vou estar aqui do lado, ó. Vou deixar aqui como comentário só para você se familiarizar, ó. Planilha 2. Para eu fechar essa estrutura with, eu devo passar aqui um end with, ó. Como eu vou estar retornando dados uma linha abaixo da outra, possivelmente, eu vou precisar de variáveis. Então, por exemplo, ó, eu vou criar uma variável chamada len, vou classificá-la do tipo as integer. Aqui eu não estou trabalhando com tantos registros. Se você tem mais de 32 mil registros na sua planilha, você utiliza uma variável tipo long. Então, vou declarar uma segunda variável na mesma linha, basta colocar essa vírgula. A segunda variável eu vou chamar ela de linha. E só para questões de dados, agora eu vou declarar do tipo long, só para que você veja a outra forma de declaração. Long. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou falar para a minha variável len que ela vai receber o valor inicial de quanto. Ó. Observe, ó, se eu vim aqui em BD, observe que os meus dados começam a partir da linha de número 2. Então eu vou falar para ela que ela inicia de 2. Para a variável linha, eu não vou definir um valor inicial aqui. Já a gente passa o valor para ela. Ó. Primeira coisa, ó, eu vou utilizar aqui o until, faça até quando. Observe que eu vou utilizar aqui o codename planilha 2. Lembrando que esse planilha 2 que eu estou passando aqui é esse nome fora do parênteses, ó, que é o BD. Não confunda. Ó. Planilha 2, vou passar aqui cells. A minha variável len, que ela inicia em 2, lembre-se. E eu vou buscar na minha primeira coluna. E eu quero que pare de procurar até encontrar uma célula vazia. E eu vou utilizar aqui o loop para fechar essa estrutura do until. Ó. Vou tentar aqui incrementar, vou dar um tab, ó, só para ficar mais fácil a você. Ó. O que é que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu não vou utilizar um critério para buscar. Eu vou simplesmente retornar todas as informações para ficar mais fácil o seu entendimento. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Observe, ó, vou pegar essa variável linha.
vou falar para ela que ela vai ser igual a quê? Igual ao meu ranger. Observe que eu não coloquei primeiro o objeto. Por quê? Quando eu colocar somente um ponto, eu estou me referindo à propriedade da planilha 4. Quando eu precisar me orientar à planilha 2, eu vou sempre colocar primeiro o objeto, que no caso é a planilha 2, o ponto, depois as suas propriedades. Então, esse ranger ele é pertencente à planilha 4. Abre aqui o parênteses. Observe que eu vou fazer o quê? Eu quero contar a quantidade de linhas que tem aqui na minha planilha 2. Para quê? Para que eu possa sempre carregar as informações nela, sempre abaixo da última linha preenchida. Então, eu não posso falar simplesmente para ela que a minha próxima linha é a de número 5. Até porque se tiver dados na linha número 5, depois eu vou querer colar na linha número 6. E assim sucessivamente, de forma dinâmica. Então, eu não vou passar de uma forma fixa, eu não vou passar um valor fixo a ela. Então, por isso eu vou utilizar esse comando para contar a quantidade de linhas preenchidas da planilha 4. E eu vou contar utilizando a coluna como parâmetro. Observe que eu vou utilizar aqui concatenado com ponto .rows, ponto .count. Então, aqui eu estou contando as linhas da coluna A da planilha 4. Ponto .end, vou passar aqui o xloop, ponto .row, e o mais um. Eu vou lhe explicar para que vai servir esse comando. Esse comando aqui, eu consigo descobrir a quantidade de linhas preenchidas da planilha 4. Como eu vou querer sempre descarregar as informações na próxima linha vazia, então por isso que eu acrescentei esse mais um. Então, o que é que eu faço agora? Observe, eu vou informar o seguinte, eu quero descarregar as informações na minha planilha número 4. Então, eu vou simplesmente fazer o que? Na minha cells, da minha linha de número 1, ou seja, da minha linha da primeira coluna, eu quero descarregar o que vier da minha planilha 2, da minha cells. Aqui eu vou passar a nossa variável link, ela inicia em 2, e eu quero buscar as informações da primeira coluna da planilha 2. Então, basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as informações da primeira coluna dessa planilha aqui é a BD. Estou pegando as informações dessa primeira coluna e vou querer carregar na primeira coluna dessa planilha. Então, é isso que eu estou falando para o meu código. Entendido esse conceito, o que é que eu vou fazer aqui? Se observar quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colar o código aqui por 4 vezes e vou alterar apenas o número das colunas. Observe. E agora eu vou alterar aqui para 2, 3, 4 e 5. Isso quer dizer o que? Que eu quero estar retornando para a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta colunas. As informações que vier da primeira, da segunda, terceira, quarta e quinta colunas da planilha 2. O que é que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou fazer o seguinte, para que eu possa continuar procurando nas próximas linhas e não fique preso somente a linha de número 2, eu tenho que incrementar ela. Então eu vou passar aqui, lim igual a ela própria mais 1. Isso me garante o quê? Que eu vou mudar de linha. Se eu não fizer isso daqui, provavelmente eu vou ficar preso no loop infinito. Ou seja, eu não vou mudar de linha. Sempre vai carregar as informações buscando só a linha de número 2. Creio eu que já dá para testar. Mas eu vou salvar o que fizemos até aqui. Vou clicar nesse meu Excel e vamos fazer aqui o teste. Vou clicar dessa forma. E observe que retornou todos os dados da minha planilha BD. Observe, pegou do registro número 1 ao registro número 9. E trouxe para cá. Como eu não passei nenhum parâmetro, como eu ainda não passei um critério a ser buscado, ele não fez nada por enquanto. Eu só trouxe todos os dados. Agora, eu quero retornar as informações de acordo com o que eu passo aqui como critério. Então, essa é a célula da... Então, essa célula é a de número 2. Observe aqui a caixa. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, if... Vou verificar na minha ranger da minha célula E2.cells se for igual a quê? Se for igual a informação que tiver na minha planilha 2, da minha cells, da minha variável lim, da minha terceira coluna, então, o que eu vou fazer? Por que eu passei um 3? Porque eu estou buscando as informações na terceira coluna, que é a coluna que tem o código produto.
Então eu vou digitar aqui um código de produto e quero buscar na terceira coluna. Então por isso que eu passei aqui esse número 3. O que eu vou fazer aqui? Observe que eu vou passar aqui um end if, ó. Para que? Esse end if para fechar essa estrutura if, ó. Deixa eu incrementar isso daqui. Então, esse carinha aqui, ó, tá fechando esse carinha aqui. Então, vamos aqui fazer um teste, ó. Observe que eu vou digitar aqui, ó, o 12356. Então, 12356. Ao clicar aqui nessa forma, ó, observe que trouxe os dados referentes ao 1256. Observe que essa coluna data não trouxe em formato de data. Vamos fazer aqui uma formatação primeiro na coluna. Ó. Ao clicar sobre ela, ó, formatar as células, vou formatar aqui como data, dou um OK. Observe que formatou. Se por acaso não vier agora os dados referentes a um formato de data, a gente formata dentro do código. Então vamos fazer aqui um teste. Ó. Suponhamos que eu queira agora o 12563. Então se eu digitar aqui, ó, 12563, clicar aqui na forma, ó, trouxe os dados referentes ao 12563. Só que ele não apagou os dados anteriores. Ó. Então para limpar os dados, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Ó, observe, ó, ponto .ranger, vou informar a partir de qual célula eu quero estar limpando o conteúdo dela. Então eu vou querer limpar, por exemplo, ó, a parte da célula A5. Então eu vou informar aqui, ó, de A5, 2 pontos, até a minha célula é... Aqui eu vou passar um valor que eu entenda que ele nunca vai receber dados. Ó. Aqui eu estou fazendo de uma forma manual. Ponto, clear, contents, ou seja, aqui eu estou preservando o tipo de formatação que posso ter na célula. Nesse caso, por exemplo, eu formatei como dado, então eu não vou perder esse tipo de formatação. Então, ao clicar aqui na forma, ó, observe que limpou os dados. Aqui na minha base de dados, eu não tenho mais tantos dados porque eu havia feito um teste anterior e acabei apagando acidentalmente os dados. Então, vamos, por exemplo, ó, digitar aqui, ó, 89562, aqui, ó, 89562. Ao clicar aqui na forma, ó, trouxe os dados. Se por acaso eu quisesse aqui, ó, esse registro aqui, ó, deixa eu aproveitar e copiar ele, vou colar aqui e vamos ver o que acontece. Ó. Deixa eu só aumentar aqui a fonte para ficar mais visível a você. Ao clicar aqui na forma, ó, observe que agora ele sempre apaga o registro anterior e cola o registro referente ao qual foi buscado e encontrado. Para esse vídeo, eu achei interessante ensinar como fazer isso. Para quê? Porque eu tenho uma ideia aqui bem interessante que talvez possa ser útil a você. Eu gostaria de carregar ao lado, aqui, por exemplo, ó, do caminho imagem, aqui nessa sala do lado, ao invés de carregar apenas o caminho da imagem, eu gostaria também de carregar a imagem. Imagina aí, ó. Deixa eu apagar isso aqui, clicar nessa forma. Por exemplo, carregasse todos os registros aqui referentes ao que eu digitar e carregasse uma imagem abaixo da outra sobre cada um desses registros encontrados. Isso seria muito interessante. É uma necessidade minha e pode ser muito útil a você. Quando eu conseguir criar essa macro, eu vou estar trazendo para o nosso canal. Então não perca as nossas próximas aulas.